José Ferreira Filipe da Silva, 22 de março de 54. Nasci no Repelão, Oliveira de Bairro. Os meus pais não eram de cá, eram os dois do Repelão, os meus pais. Só que eu estive empregado numa firma onde conheci a minha mulher e daí, pronto, namorámos 6 anos e ao fim de 6 anos resolvemos casar-nos. E ela é daqui? E ela é daqui. Então... É precisamente dessa rua, morava mesmo nessa rua onde nós acabámos por construir casa, que era um terreno do meu sogro. E pronto, e construímos lá a nossa casa, isto em 78. Desde 78 vivo cá, já tenho mais tempo de cá do que da minha terra natal. Então os seus sogros é que eram Sim, daqui? Os meus sogros é que eram aqui de Silveiro. Ultimamente, a minha sogra foi sempre na agricultura. O meu sogro ultimamente trabalhou numa fábrica que havia aqui em Oliveira do Bairro, não sei se posso dizer o nome. Pode. Era a Pavimenta, que é onde agora está o Lidl. Trabalhou lá ele trabalhou as filhas, trabalhei lá eu também. E pronto, foi daí que, sim, sempre tivemos ligação à agricultura. Tanto eles como eu. Nos meus tempos livres, quando eu vinha do trabalho da firma, tanto eu como a minha mulher, era a agricultura que nós desenvolvíamos. Nunca fomos agricultores desenvolver para vender, com a intenção de vender. Era pelo menos para consumo de casa. As sobras, que é uma coisa que nós ainda hoje fazemos, costumamos dar. Doemos a pessoas que necessitam. Já temos tido alturas de levar à associação, à Solcil. Outras alturas pessoas que a gente sabe que necessitam ou que não têm, né? Nós podemos ter uma produção e sabermos que um vizinho nosso que não tem. Então nós ofertamos-lhe, se eles quiserem, e nós damos-lhe. E a nossa agricultura é isso, nunca foi agricultura para então foi na fábrica que conheceu a sua esposa? Foi na fábrica que eu conheci a minha esposa, exatamente. E depois foi a partir daí que começou a vir aqui para o Silveiro? Sim. Esquece, eu já em miúdo, os meus pais tinham cá família. E nós normalmente, na festa da Nossa Senhora das Dores, que é sempre em setembro, vinhamos almoçar à casa deles. Olha, eu gostava muito de vir cá. Gostava muito de vir cá porquê? Porque isto era um arraial muito grande. Ou seja, aqui na zona não havia arraial nenhum maior do que o nosso. Tinha de tudo, pronto. Tinha aquilo que a gente vê agora nos grandes inventos que são feitos pelas câmaras municipais, pelas juntas, o nosso lugar fazia isso. Agora, claro, agora já foi diferente. Eu nessa altura gostava muito de vir cá porque os familiares do meu pai eram imigrantes. E como eram imigrantes, nós, sabe como é que é, naquela altura, éramos todos pobres, e ainda hoje somos, não nos podemos considerar. E eles tinham ricos. outras coisas. Mas agora já temos outras coisas. E eles tinham outras coisas e nós sabíamos que vinhamos a um almoço onde nos apresentavam ali uns doces, uma fruta que nós normalmente em nossa casa não a tínhamos. Bem, a mesa era assim. Primeiro era uma canja, depois da canja vinha o cozido à portuguesa, depois do cozido à portuguesa vinha arroz de frango, ou arroz de galo, como entendesse. Depois vinha a chanfana, que é o carneiro feito no forno, e depois era o leitão, e a seguir ao leitão eram os doces. Os doces, naquela altura, era mais o pão de ló, a letria, era o que mais se usava, o que mais aparecia. Ainda não havia o pudim, não havia a gelatina, isso ainda não aparecia nas mesas. Depois havia a precisão, quer dizer, havia a missa, depois de seguir à missa havia a precisão, e depois tínhamos um arraial, que era sempre um arraial feito por 3 dias, que normalmente começava ao sábado à noite, ao domingo à tarde, ao domingo à noite, e na segunda-feira à tarde e na segunda-feira à noite.
Mas normalmente vinham sempre grandes artistas aqui. Vieram aqui grandes artistas, sei lá, António Calvário, o Tony Carreira, também isso já no meu tempo, já fui eu que o trouxe cá, António Mourão, os artistas que andavam mais na moda, mais falados, normalmente era o artista que era convidado, a Cândida Branca Flor, que já faleceu, infelizmente, Flor Bela Queiroz, isso passou tudo por cá. Agora, morreu muito com esta coisa das câmaras e as juntas terem poder económico para fazer esses inventos. A nossa festa bairrista, não é? Porque é bairrista, deixou de ter sentido. Para já, não temos dinheiro para competir, não se consegue dinheiro, porque ainda este ano tenho um filho que está a fazer a festa e está a ver a dificuldade que tem para fazer um arraialzinho dentro das possibilidades, porque é assim mesmo. Porque uma diferença muito grande que há do que era para o que está é que antigamente havia muito bairrismo. Toda a gente trabalhava para aquilo. Quer dizer, nós aqui, para fazer a festa, por exemplo, nós começávamos a pedir, fazíamos um peditório que era das colheitas, onde colhíamos milho, batata, arroz, tudo o que as pessoas tinham por casa que faziam na agricultura, davam-nos. E depois nós íamos vendê-lo. E depois aquele dinheiro já ia juntando. Depois tínhamos outra tradição, que era as pastoras, que as pessoas faziam uns tabuleiros, uns com frango, outras com... Normalmente o juiz era sempre a oferta mais forte, que era um leitão assado, né? Já naquele tempo. Mas os outros, pronto, cada pessoa fazia. E então a quase cada casa oferecia uma oferta. Hoje já não se faz nada disso, porque nem há quem cumpre. As últimas vezes que já se fizeram, já pouca gente aparecia para comprar. Quase só apareciam as pessoas que ofertavam. Não é? Ora, isso foi decaindo e as pessoas acabaram por ver que não resultava. Quando começou a namorar, começou a vir aqui à aldeia, vai na década de 70. Sim. Começou a vir com mais frequência. Sim, ora bem. Naquela altura o namoro não então, é como é agora. Era o namoro naquela agora altura? É todos os dias. Namoro naquela altura era assim. Quando os pais já autorizavam, os pais das namoradas, quando eles já autorizavam, o namorado à terça-feira à noite vinha um bocadinho ter com a namorada. Então, foi ali uma horita. Foi o seu caso? Foi o meu caso. Então à terça-feira tinha direito a uma hora. Era uma horita, era enquanto a mãe fazia o jantar. Ficava ali... Claro, estávamos à porta, cá fora, na estrada, não era? Mesmo que estivesse a chover. Mesmo que estivesse a chover, tínhamos de encostar à maneira daquilo no chover, não nos deixavam entrar para dentro de casa. Depois a mãe acabava de fazer o jantar, chamava dentro, a minha mulher, pronto, chama-se Lourdes, era Lourdes. E ela já sabia que era para ir embora, que era para ir jantar. Depois já era ao domingo à tarde. Normalmente há aqui um lugar aqui ao nosso lado, que é Perrães, que tinha um salão de baile, e nós vinhamos ter com as namoradas e depois íamos mais elas até ao baile à tarde. Já tinha carro? Não, carro, então bicicleta. Então e elas também tinham bicicleta? Claro. Ia tudo de bicicleta? Ia tudo de bicicleta, quer dizer, eu pouco depois de começar a namorar comprei uma motorizada. Eu ia de motorizada e ela ia de bicicleta. Não podiam ir os dois juntos? Não, os pais não autorizavam. Os pais não autorizavam que a namorada se sentasse com o namorado na Então depois iam para o baile. Então como é que eram os bailes? Olha, os bailes normalmente tinham um conjunto a tocar. Havia aqui vários conjuntos aqui na zona. E pronto, e depois quem tinha o salão convidava o conjunto. Nós chegávamos lá, pagávamos o nosso bilhete. Pois, tínhamos que pagar um X, aquilo era certinho. Pagávamos, os homens pagavam sempre o triplo
Das que era mulheres. normal, né? Normal porquê? Porque se as mulheres não forem, os homens também não iam. Pois, Não é? não havia... Se não houvesse lá mulheres no baile, os homens não iam. E elas normalmente pagavam, naquela altura, era 25 tostões, 2,5 €. Nós pagávamos 7,5, 10 euros, que já era muito dinheiro, nessa altura já era muito dinheiro. Mas pronto, quer dizer, era o nosso divertimento. Acabava o baile, vinhamos mais elas até casa, estávamos ali... À porta? Até à porta, claro. Estávamos mais elas à porta, até a mãe a chamar para ir comer, e depois cada um ia para a sua casa. Os nossos namoros eram assim, ao fim de O sejamos casamento casados. foi aqui na aldeia? Foi na igreja do Ia, mas o almoço foi em casa dos meus sogros. Os casamentos eram em casa das noivas? Claro, não íamos para quintas, nem sequer se falavam em quintas ainda nessa altura, ou seja, não se falavam em quintas, era mais aqueles casamentos mais ricos, de imigrantes e tal, alugavam já tendas e pronto, e faziam, chegaram-se a fazer desses almoços ali no nosso Largo da Capela, chegaram lá a montar tendas, pessoas que podiam, que tinham posses para isso. Como é que foi o meu casamento? Como é que foi o banquete? Pronto. Olha, o banquete Foi na igreja de Oiã. foi na igreja do Mas Ia. porquê? Aqui não havia igreja, só havia capela, não? Aqui só havia capela. Agora já há quem casa Pois. aqui na capela. Mas na altura era a igreja do Ia. Pois. Pronto. Eu vim da minha casa, do Repolão, não é? Segui direito à igreja do Ia, porque o noivo tinha que chegar primeiro do que a noiva, não é? E depois é que chegou a noiva, entrámos os dois para dentro, pronto, o padre fez a sua cerimónia e tal, assinámos os papeizinhos, viemos para casa, receber os convidados, receber os parabéns, né, que davam-nos lá os parabéns, receber as prendas, que era o que nos interessava, porque os pais é que pagavam o almoço. Não é? As prendas não era como hoje, ou era? Olha, tinha de tudo. Agora, hoje, normalmente, as prendas, a base é monetário. Antigamente, não. Antigamente davam peças de roupa. Eu ainda... Olha, já sou casado há 40 e tal anos. Ainda tenho um candeeiro que me deram no meu casamento. E é o candeeiro do meu quarto. Ainda tenho isso, quer dizer, davam candeeiros, davam jogos de louça. Pronto, porque naquele tempo, pronto, as pessoas normalmente casavam-se e se ficassem à parte, pronto, para não estar a gastar logo dinheiro naquelas coisas. Depois foi, em casa dos meus sogros, foi o almoço, para toda a gente, mas tivemos um bocadinho de azar, porque então, choveu. Choveu. Choveu e nós, na véspera, no sábado, tivemos que andar a pedir toldes esses, que era difícil de encontrar na altura. Então tínhamos que ir às firmas, pedir os toldes que usavam nos caminhões, né, para nós nos podermos proteger da chuva. Pronto, depois decorreu o almoço. Porque era ao ar livre. Sim, era ao ar livre, era como é que eu ia dizer, no pátio, chamávamos o pátio, que é a parte livre que os meus sogros tinham. E a seguir ao pátio tinha uma eira e nós, pronto, cobrimos aquilo da maneira que se pôde e foi lá que foi servido. A cozinheira era de cá, também já faleceu, era de cá, ela a que fez, e depois tinha as ajudantes, né? Tinha ali 3 ou 4 pessoas a ajudá-la no que era necessário, e depois tínhamos as serventas, que eram pessoas que nós convidávamos, pessoas nossas conhecidas, moças que andavam mais nós nos bailes e assim, e amigas, e então convidámos e elas é que serviam o almoço às pessoas. Serviam, não serviam como agora serve, que vão com a travessa, vão tirar, né? Não. Levavam as travessas, pousavam à frente das pessoas e as pessoas tiravam. E conforme fosse preciso, iam acrescentando. E a partir dessa data veio viver para aqui? Sim. Estive a viver em casa dos meus sogros um ano, porque eu casei-me num domingo e na segunda-feira pedia um amigo meu que trabalhava comigo, mas sabia fazer
Agora tem que ser um engenheiro e aqueles técnicos todos para fazer uma planta. Naquela altura, não. Depois, claro, depois era assinada a planta por um engenheiro, por um técnico da Câmara Municipal. Mas na altura, esse moço tinha habilidade para essas coisas. Eu já nem sei se foi no segundo dia, se foi mesmo no dia do casamento, que eu chamei ao local onde queria fazer a casa. Ele já levou um rascunho daquilo que era para fazer e passado 8 dias andava eu a abrir os alicerces da minha casa. Logo, que desfolhei as minhas mãos todas, fiquei com elas todas em sangue, porque além de ter as mãos serem calejadas, não é? Porque sempre trabalhei na agricultura também e tal, a pessoa tem as mãos sempre mais calejadas, mas mesmo assim, depois nos alicerces, como a minha casa levou muita pedra grande e os pedreiros pediram para que eu a partisse, senão tinha que lhe pagar para eles a partirem. Então eu partia com uma marreta, quando chegava do trabalho era o meu trabalho, ali a partir a pedra. Quando dei por ela tinha as mãos todas suadas, até a aliança tive que tirar, porque a aliança até empenou, mas pronto, foram... E a partir daí também começámos a construir a nossa casa foi logo assim, passado 15 dias, nós já andávamos sim. E começou a fazer parte da vida do Silveiro, a envolver-se... Sim. Já tinha cá amigos? Naquela altura não tinha assim muitos amigos, porque o pessoal do Silveiro era assim muito recatado quando vinha alguém de fora. Nunca me trataram mal. Mas vinha aqui roubar as raparigas. Pronto, possivelmente era isso que eles pensavam. Mas nunca me trataram mal. Só que havia ali uma... Como é que eu ia dizer? Era quase obrigatório. Quem vinha de fora tinha que pagar um queijo. E eu nunca paguei queijo nenhum. Porque uma vez houve um assim que me quis abordar e eu disse, mas eu vou pagar o queijo. Eu ainda só a namoro, ainda não me casei. Sei lá se vou casar com ela, se não, e já vou pagar o queijo. Não tenho que pagar queijo nenhum. Não, vais-te arrepender. Porque eles costumavam depois fazer esperas a quem não lhe pagasse isso. Eu nunca paguei e eles também nunca me fizeram espera nenhuma. Também nunca tratei mal ninguém. Não, aquilo para mim era uma brincadeira. Que eles iam a ver se... Mas olha, eu naquela altura... já pensava em arranjar dinheiro para construir a minha casa. Porque naquela altura havia já quem recorresse a financiamento. Mas eu, se fosse recorrer a um financiamento, não sei como depois poderia pagar. Então o que é que nós fazíamos? Fazíamos conforme tínhamos, íamos fazendo. Foi assim que eu construí a minha casa. Aos poucos? Quer dizer, eu não posso dizer que foi aos poucos, porque foi quase sempre seguido. Mas tudo o que podíamos... Era para a casa. Era para a casa. E depois, para o final, o meu sogro também me ajudou. Assim como me ajudou uma cunhada minha, foi igual. Emprestou-nos uma certa quantia e nós, depois no dia de Natal, ele criou o bolo. Quer dizer... Ele emprestou-nos, mas depois, todos os anos, no dia de Natal, tínhamos que lhe entregar X. Pois. E pronto, mas tivemos que cumprir. E assim foi. E foi assim que nós fizemos. A gente fizemos a nossa casa, mas fomos para lá viver, não havia cozinha amobilada, não havia quartos amobilados. A minha primeira mobília foi uma mobília que o meu sogro tinha, que era onde a minha mulher dormia, que era uma cama de ferro, levámos-la para lá. O cortinado foi um lençol à frente da janela, porque a nossa casa, do outro lado da nossa casa era a casa do meu sogro, tinha um bocadinho de terreno e era a casa do meu sogro, e nós para termos um bocadinho mais de privacidade, metemos aquilo, mas não tínhamos portas interiores, não tínhamos nada disso quando fomos viver para a nossa casa. Naquela altura, autorizava-se. Pois não. Agora, não autorizam, mas metem muitas famílias em muita dificuldade. Porque obrigam-nas praticamente a elas fazerem um empréstimo e depois os empregos às vezes não funcionam bem e depois é um grande problema, não é? E naquela altura não. Olha, o chão do meu quarto estava em cimento.
Depois, claro, mal que pudemos, metemos a alcatifa, comprámos uma mobília para lá, mas fomos assim, Aos lentamente. Olha, eu quando vim aqui para o Silveiro, havia, como é que eu ia dizer? Havia um costume, um hábito. A pessoa que viesse para o Silveiro, que se casasse, no ano a seguir estava a fazer a festa. Tinha que ser mordomo da festa. Tinha que ser mordomo da festa. E foi? E eu fui. Eu fui mordomo da festa logo no primeiro ano. Com outros rapazes cá da terra? Com outros cá da terra. Outros cá da terra, agora já nem me lembro bem quem. Outros também tinham-se casado. Sim, outros que se teriam casado. Mas acho que hoje, no tempo atual, que havia de ser igual. Mesmo os que viessem de fora ou os da terra. E para quê? Para conhecermos o Silveiro. E gostou dessa experiência? Eu gostei. E como é que foi? E foi uma coisa que me ficou muito marcada. Porque é assim, eu fui para a rua, né? Temos que bater à porta de toda a gente. Quantos mordomos? Éramos 4. 4 mordomos. 4 mordomos. Tínhamos o juiz, o tesoureiro e 2 mordomos. Isto da parte dos homens. E havia 4 senhoras também, que eram as que zelavam a capela durante o ano. Faziam esse trabalho. E depois é muito gratificante, porque assim, eu vim para aqui, quem é que eu conhecia? Alguns rapazes da minha idade, né, que andavam por aí, conhecia o meu sogro, e mais talvez meia dúzia de pessoas de idade, porque eu vivo perto da Capela Evangélica. Então o meu caminho era subir, entrava ali numa ruelazita e a minha mulher era aí que vivia, quer dizer, praticamente eu não vinha ao lugar do Silveiro. Não passava dentro da aldeia. Exatamente, só vinha à aldeia ao domingo quando íamos para o baile, que tínhamos que passar, né, porque tínhamos que vir mesmo ao centro da aldeia, e então eu não tinha assim pessoas conhecidas que eu dissesse assim, opa, olha, dou-me bem com este, dou-me bem com aquele. Não. Então isso é muito gratificante. Mesmo para nós conhecermos as pessoas. É muito boa a gente conhecer as pessoas. Porque muitas das vezes nós imaginamos uma coisa, porque vimos a pessoa e tal, sim senhor, e às vezes há delas que nos surpreendem pela positiva, mas outros pela negativa. E os negativos é que ficam marcados, porque os positivos está tudo muito bem. Tinham que organizar a festa, começou a vir para a rua para fazerem os peditórios. Para fazer os peditórios todos. Olha, foi bom, porque assim foi como eu lhe disse, nós começávamos a fazer o pedido das colheitas. Naquela altura eu lembro-me numa casa na brincadeira. Era quase um ano então? Sim. Aquilo de ali 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, nós estávamos a fazer coisas. A fazer coisas para se pedir. Mas tínhamos uma coisa, e agora deixou de se fazer, invertemos a situação. É que nós convidávamos os artistas, ou seja, convidávamos a festa toda em si, sem saber se tínhamos dinheiro para ela. Era um risco que nós corríamos. Depois tinham que pôr a dedo. Porque o peditório ao povo monetário era só feito no fim da festa, depois da festa acabar. E depois às vezes tínhamos uma surpresa. Olha, eu posso contar uma surpresa que tive de um senhor, infelizmente também já tinha uma idade, mas nós chegámos à casa dele e o senhor andava dentro de um lagar, não sei se vocês sabem o que é um lagar, pronto. Estavam dentro do lagar e andavam a apertar as uvas, né? A gemer, que é os últimos apertos que dão para... E o senhor andava ali e, então meninos, o que é que vocês querem? Olha, sou fulano, andemos a pedir para isto assim, assim. Epá, sim senhor, eu dou-vos e tal, então mas a festa correu bem. Então você vive aqui mesmo ao pé do Arraial, não sabe? E ele assim, pronto, está bem, pá, então mas eu dou-vos e tal. Virou-se para a mulher e disse, Maria, vai lá, traz 5 escudos e dá-lhe 5 escudos. 5 escudos não era nada. Foi a pessoa que menos nos deu. Depois tive uma coisa muito interessante, que eu joguei futebol aqui em Oiã. E depois, no fim do futebol, davam-nos sempre uma jantarada. Um filho desse senhor, que tinha andado na Venezuela, pertencia à direção de futebol. E eles, no fim do futebol, davam sempre um jantar para os jogadores todos, e pronto, para quem eles entendiam. E o filho desse senhor calhou ao meu lado. No decorrer do jantar, veio a festa do Silveiro à conversa, e no peditório e tal.
E eu disse, epá, aqui o Silveiro, era no primeiro ano, não é? Eu não sabia quem era o pai, nem quem era o filho, eu não sabia nada. E eu assim, epá, houve aqui um senhor que me surpreendeu muito, pá. Uma pessoa que andou na Venezuela, que normalmente são as pessoas que têm dinheiro, e é um labrador forte, que ele tinha muita... Epá, e deu-nos 5 escudos. E o filho estava ao meu lado e disse assim, foi o meu pai. E eu fiquei... Aflito. Porque assim, teu pai... Eu não sei quem é o teu pai. E ele disse, não é um senhor que mora em tal lado. Epá, não sei. Olha, se queres... Fico lá para não rasca. estar a dizer ao pai, ao filho, que sim, senhora, que tinha sido ele, que ele tinha acertado. Porque possivelmente ele já sabia o que é que o pai costumava dar nesses... Como é que ele era? Como é que ele era. Vendíamos rifas, fazíamos uma quermesse, que corríamos tudo. Chegávamos a ir à Oliveira do Hospital, que era uma fábrica que lá havia de louça, e o senhor dava-se bem com algumas pessoas daqui, e essas pessoas telefonavam para lá, diziam, pá, olha, a quermesse, para a festa de Silveiro, precisa de louça. E nós íamos lá, levávamos uma carrinha, e trazíamos a carrinha carregada de louça. E depois, fora disso, podíamos ir em todas as casas, as pessoas davam umas garrafas, davam umas chouriças, tudo o que as pessoas achassem que haviam de dar, que nós podíamos meter na quermesse, que era uma fonte de receita. Nós chegámos e foi uma das melhores receitas que tivemos de quermesse, nós chegámos a fazer 1.200 euros naquela altura, que era muito dinheiro. Não se gastava com o melhor artista que cá vinha, nessa altura, não é? Nessa altura. Porque depois daí tudo começou a subir, porque isto está uma loucura. Então nunca deu prejuízo a festa? Consigo? Não, comigo nunca tive prejuízo. O que é que faziam com o lucro da festa? Olha, o lucro nós distribuíamos. Distribuíamos por a igreja, não é? Porque como era em nome de nós distribuíamos, depois que apareceu a Solcil, começámos a dar à Solcil, começámos a dar aqui à União Desportiva, a todas as associações que havia. Também tentámos ajudar a dar alguma coisa à outra igreja. À Igreja Evangélica? Sim, mas depois eles na altura receberam, comigo foi assim, receberam, mas depois devolveram-nos o dinheiro. Em reunião deles acharam que não deviam dar, porquê? Porque nós não lhe pedimos a eles. Além de haver pessoas que contribuem. Não sei se toda mas a gente... Mas há uma relação muito boa entre as duas igrejas. Sim. Muito boa. Falemos bem. Ainda agora o que esteve a ser entrevistado. E demos-nos muito bem. Muito bem. Não temos... antigamente acho que havia qualquer coisa, mas isso já não é... Já não é do seu tempo? Já não é da minha era. Da minha era, as pessoas às vezes diziam-me assim, epá, vieste para aqui, deixou de haver aqui ciganos. Era porque no nosso arraial havia ali uma escola. E no recinto da escola, aquilo era um recinto muito grande, também jogavam lá futebol. Não na minha era já. Ou seja, eu ainda cheguei a ver lá jogar, mas nunca lá joguei. Jogavam lá com muitas equipas aqui da zona. E aí, depois de acabar a festa, quem é que vinha para lá? Os ciganos. Acampavam ali, estavam ali, mas só que os ciganos antigamente tinham uma regra. Só podiam estar X de dias. Depois desses dias saíam e podiam vir passado um mês ou dois, vir para ali outra vez. Então as pessoas agora, às vezes dizem-me assim, epá, agora os ciganos deixaram de vir para aqui, assim, é natural. Vocês ainda não repararam que o maior cigano veio para aqui agora? Sempre houve essa boa convivência entre as duas igrejas. Sim. Houve sempre falámos, pronto, é assim, não vamos às festas que eles organizam e eles também não participam nas nossas festas. Além, nós fazemos o arraial. Eles não vêm ao arraial? Poucos lá passam ao arraial. Porque o arraial já é uma coisa mais pagã, não é? Exato, porque o arraial é o que eu digo, quer dizer, o arraial não tem nada a ver com a parte católica. A parte católica é a missa,
É a missa e é a procissão. E a partir daí é pagando. Claro, Então, claro. e o arraial está aberto para toda a gente. Claro. E se eles quiserem ir, podem ir à vontade, ninguém impede que vá quem queira. Mas demos-nos bem, temos muito boa relação. Não há. Olha, havia aqui uma tradição, mas isso durou pouco tempo, Então qual era? que era a queima de Judas. Era um grupo daquelas pessoas que frequentavam mais os cafés, né? Porque frequentavam os cafés para apanhar aquelas piadas que sabiam dizer naquela hora, naquela noite, e pronto, e depois quando era no sábado da Aleluia, havia a queima de Judas, quer dizer, enfeitavam um boneco cheio de palha, com umas bombas lá dentro e tal, e depois estávamos ali de roda da fogueira, começavam a ler uns papéis que faziam, de que sabiam que este que fez isto, que aquele que fez aquilo e tal. Ali assim, para criar assim um bocadinho de confusão. Era para criar um bocadinho de confusão e para as pessoas se rirem. Outros para ficarem a saber que aconteceu, se não fosse aquilo não sabiam. Pronto, depois incendiavam o boneco, aquilo ardia e cada um seguia. Era assim. Quando acontecia que tocava em alguma coisa que a pessoa que tenha passado pela situação não queria que se soubesse, claro. Era complicado. Porquê? Porque a pessoa ficava a saber que os outros sabiam e depois não era só isso. E já toda a gente sabia. E era o resto das pessoas que estavam por ali. E principalmente depois que, quando eram certas coisas, que ia para a família. Bom, olha, uma das mais incómodas de todas foi que um senhor foi encontrado com uma moça. E eles disseram. E eles disseram. Disseram. Pronto, quer dizer, aí criou. O problema ficou toda a gente a saber. Ficou toda a gente a saber e depois a mulher, Claro, a mulher ficou a saber. E, pronto. A família, não é? Foi das coisas mais incómodas Mais que isso aconteceu. Mas pronto, olha, tudo passou. Ali uma semanita ou assim. Depois as coisas lá se resolveram. Depois as Até coisas- depois deixaram de fazer a queima dos Judas, porquê? Porque as tradições começaram a morrer. Nós aqui estamos a deixar morrer muita coisa. Então, que outras tradições O havia? bairrismo que havia antigamente está a deixar de haver. Porque as pessoas que trabalhavam, ou seja, que participavam no bairrismo, são pessoas que estão a falecer, né? Chega a hora delas e levam-nas. E eram pessoas que, quando houvesse alguém que dissesse, epá, vamos organizar isto, por exemplo, naquela altura utilizavam os torneios de futebol e mais, epá, vamos organizar um torneio de futebol. Toda a gente alinhava, toda a gente ia. Tanto o que era mais rico como o mais pobre. Hoje não, hoje é diferente. Está-se a ver? E então as coisas estão mesmo a perder-se. A nossa aldeia aqui está a ficar triste. Triste. Não era... Eu quando para aqui vim, dava gosto viver nesta aldeia. Mas já tinha o dobro da população que tem agora. Tinha o dobro ou mais do dobro do que tem agora. E depois, é como digo, era o bairrismo da pessoa. Se a terra ao lado fazia uma coisa, nós também temos que fazer. Epá, não somos menos. Então, como não somos menos, temos que fazer. E melhor do que eles. Olha, mais havia uma tradição que eu não sei. Acho que era por São João. Era por São João. O que é que a malta da noite... A malta da noite, a gente chama a malta da noite, eram os que andavam pelos cafés Até mais tarde. O que é que eles faziam? De noite, ali a partir da meia-noite, 1 da manhã, às vezes andavam quase até de manhã, iam à casa das pessoas, tudo o que eles encontrassem que pudessem pegar e trazer para o arraial da capela, traziam. Traziam estendais de roupa completos, traziam ovelhas, traziam vasos, bacias de roupa, era tudo o que eles encontrassem, tudo o que eles pudessem meter. Eu lembro-me, uma vez em casa do meu sogro, estavam para lhe levar, ele tinha não sei se vocês sabem que é uma carroça, pronto. Estavam para lhe levar a carroça, mas aquilo fez barulho,
E ele, como estava a dormir, o quarto era ao lado, e saltou e veio, pá, deixa isso e tal. E eles deixaram aquilo e foram-se embora. Mas esquecer, nós, na noite, aquilo era na noite de São João que faziam aquilo. No dia de São João, nós chegávamos ao Arraial, aquilo era um espetáculo ver cada pessoa a ir buscar aquilo que era deles. Também levaram algumas coisas assim? Não, a mim nunca me levaram nada. Nunca Deixava me levaram tudo nada. escondido? Não, porque assim, nessa altura já foi mesmo a terminar de fazerem essas coisas, já não estava tão ativo. E eu também andava com a casa em construção. Não tinha muita coisa. Não tinha assim nada. Porque se fosse hoje, os vasos que estão na varanda, possivelmente tinha que os acartar todos ao outro dia. Acredito. Tinha que ir lá de carro buscá-los. Então, mas o que é que a gente... Tem que ser tradições. Não, são tradições e nós temos que alinhar com as tradições. A pessoa mete piada, é nós alinharmos com as coisas. Claro. Porque senão morrem, não mete piada nenhuma, não tem graça, por exemplo. O caso que o meu sogro fez. Epá, larguem a carroça que a carroça é minha. O que é que lhe haviam de ter feito? Era 4 ou 5 irem mesmo com a carroça, que ele não se ia levantar para ir atrás deles. Porque era assim, mas pronto, mas eles, coitados, tiveram respeito. Tiveram respeito, respeitaram. E os seus filhos fizeram aqui a escola primária? O meu filho, eu só tenho um. Só tem um filho? Só tenho um filho. Fez a escola primária aqui, foi aqui, ao IAN, e depois é que foi para o Oliveira do Bairro. E depois foi para o Piaget, em Viseu. E tu e ele agora vive aqui? Ele vive aqui. No Silveiro, aqui? Sim, é meu vizinho. É seu vizinho? Então ele sempre quis voltar à terra, foi? Sim, ele nunca saiu de cá. Sim, mas foi estudar só. Ele nunca saiu, pronto, foi estudar, mas aquilo ao sábado, ou seja, à sexta-feira à noite, ele não tinha carta de condução, enquanto não a tirou, não é? Porque ele andou lá há 4 anos e eu depois, entretanto, ele tirou a carta e já levava ao carro e trazia, já eu não tinha que lá ir. Mas até eu, à sexta-feira à noite, aquilo quando terminava a última aula, já eu estava à porta do Piaget para o trazer para casa. E depois só regressava para lá no domingo à noite. Eu queria lá levar às vezes à tarde, não é? Porque estávamos por aqui, não havia por aqui nada. Pá, pronto, vamos embora, eu levo lá. Não, pai, não. Só à noite. Só depois de jantarmos é que eu ia levá-lo lá e vinha outra vez. Quando ele andou aqui na escola, havia atividades para as crianças? O que é que faziam? Não havia. Já não havia tantas coisas? Ainda não havia assim nada, já não havia nada de especial que houvesse aqui já para a era dele, que a era dele já está com 40 e tal anos. Acha que houve muitas mudanças de quando o senhor veio para cá? Olha, para mim houve parte de muita mudança na parte do bairrismo, que é uma coisa que eu dava muito valor e ainda hoje sinto falta. Sinto falta, porque nós saíamos à rua, encontrávamos as pessoas na rua, ainda sem iluminação. Quando veio para cá não havia luz na Havia na ruas rua? que não tinham. Outras tinham uma lâmpada aqui e outra era a 50 metros ou a 100 metros. Mas tinham luz em casa? Sim, em casa tinha. E água também? E água canalizada? E água canalizada, não da rede. Do poço? Do poço havia, metia um motor e Sim. pronto. Então e da rede? Quando é que chegou? Lembra? Isso ainda foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo? Ainda tem poucos anos. 15 anos 70. 15 anos 70. É que houve assim a rede pública. A rede pública, pois. Mas então, recuando um bocadinho atrás, é que nesse tempo as pessoas, enquanto as mulheres faziam o jantar, vinham para a rua os homens, estavam ali para as portas a conversar, e via-se gente na rua, né? Hoje não. Hoje nós chegamos aqui, se for preciso a esta hora, nós passamos ali no Silveiro, encontra-se 1, 2 pessoas, se for preciso, não se encontra mais ninguém. E antigamente, aos domingos, havia muita gente? Oi, muita gente. Ali o Arraial era cheio. As pessoas vinham para ali, juntavam-se ali, aquilo, sei lá o que era ali de gente. Muita gente mesmo. Agora não. Agora toda a gente se mete com as tecnologias. A maior parte das pessoas metem-se em casa.
Depois, também nessa altura não havia televisão como há agora. Agora a televisão dá programas, as pessoas de mais idade agarram-se à televisão a ver aquilo. Os mais novos fogem, pegam no carro e vão para as cidades ou para a praia. Ou... Pronto, a praia aqui não nos fica muito longe, não é? Pronto, fogem assim. E os mais velhos é como digo, têm a televisão que preenche-la a tarde toda, pronto, e as pessoas ficam ali fechadas em casa. São escravas da televisão. Olha, as mudanças maiores que notas são essas. São essas. Eu comento muitas vezes com as pessoas é que têm sido mudanças, como é que eu ia dizer, culturalmente desaparecem muito. Aquele amor que nós tínhamos uns pelos outros deixemos de ter. Porque não nos vimos, não temos hipótese de estar a conversar. E antigamente nós passávamos por uma pessoa, boa tarde, bom dia, boa noite ou qualquer coisa. Hoje há pessoas, quase às vezes nossas vizinhas, que passam e não nos dizem nada. Passam como passam da roda de um animal. Está a ver? E isso a minha maneira de pensar, as pessoas podem dizer assim, porque tu és muito antigo. Mas eu tenho pessoas que são mais antigas do que eu também fazem. E é triste. Porque isto, a vida são 2 dias. É isto que as pessoas se deviam de lembrar. A vida que são 2 dias. E essas coisas a mim marcam muito, 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 muito. Mesmo muito. Já tem mais anos do Silveiro do que da sua terra natal. Muito mais. Gosta de viver aqui? Eu gosto de viver aqui. Não está arrependido de ter vindo viver para o Silveiro? Não. Se tivesse que convidar alguém para vir visitar o Silveiro, o que é que dizia? Olha, dizia que viesse visitar, principalmente no verão, para vir visitar o nosso parque, que agora, neste momento, até nem está assim muito aprazível, porque está a haver aí umas modificações, porque nos obrigaram praticamente a fazer aqui uma modificação e foi já muito em cima do verão. Não deu para preparar tudo como era costume estar nos dias. Acho que exageram em certas coisas, porque para mim um parque tem que ser um parque natural, não artificial. Se nós nos metemos num parque a fazer muros, a cimentar, não é parque nenhum natural. E os parques devem ser naturais. E nós tínhamos este parque aqui, era um parque concorrido como ninguém. Não havia parque nenhum aqui que tivesse tanta gente. Vinham autocarros de Matosinhos para aqui todos os fins de semana. 3, 4 autocarros. Agora já não vêm tanto. É natural que não venham tanto também por quê? Porque também começaram a abrir muitas piscinas, muitas praias fluviais. E pronto, e as pessoas dispersam-se e ficam por lá, né? Mas eu aconselho qualquer pessoa, aqui no Silveiro, mais é visitar isto, ali. É visitar, ver a piscina, não sei se vocês já lá foram, se não, que está, para mim, está um espetáculo. O senhor também é uma pessoa muito trabalhadora, muito dedicada. Acho que foi um dom de Deus que caiu aqui, porque isto estava a começar a ficar um bocadinho esquecido, e este senhor veio dar, sei lá. Olha, é assim, as pessoas são mais, acomodam-se mais. Porquê? Porque a vida hoje, a gente não vamos falar porque antigamente as pessoas dizem, os de agora dizem que antigamente que era um sacrifício que nós fazíamos diário. Mas era um sacrifício alegre. Está-se a ver? Hoje vive-se com mais, toda a gente diz que está mal, mas não está mal. Porque por muito que as pessoas tenham, nunca chega para aquilo. Porque estão sempre com avançar mais, está-se a ver? E antigamente não, antigamente as pessoas trabalhavam a maior parte delas era para o dia-a-dia, não é? E davam mais valor àquilo que se fazia. Mas este parque aqui, quando ele foi aberto,
uma porção de anos, não sei imaginar quantos anos foram, porque eu limpei este parque muitos anos sozinho, muitos anos. E nós tínhamos alturas que vinham as pessoas no sábado marcar as mesas, porque chegavam ao domingo e não havia mesas para as pessoas. Este parque era cheio de gente e ainda não existia a piscina. A piscina que existia foi uma piscina em madeira que fizeram, onde agora tem lá embaixo aquele recinto com areia fina e tal, lá para aquele desporto, que era uma coisinha pequenina, com chuveiros e aí isso é que chamava. Depois, então é que se fez a piscina em cima. E pronto, mas o parque, só quem passou. É pena, ou seja, devem de haver pessoas que tenham fotografias dessas coisas, não é? Os membros da direção deviam ter isso. Mas era muito bonito, era muito bonito, era muito lindo, era muito alegre. Agora é diferente, a gente chega aqui e vê a piscina com muita gente, é bonito e eu fico contente. Quando aqui venho e está muita gente, eu fico contente. Não é que não sou frequentador da piscina, venho, vejo, mas não vou porque eu se vou já sei que o outro dia estou constipado. Pronto. Acho que é difícil recuperar, seja o que for a de tradição. Porque as pessoas, é como lhe digo, acomodam-se muito. As pessoas, ainda há bocadinho falei que há mais facilidades na vida, as pessoas recebem dinheiro por tudo e está sempre mal. Antigamente não havia reformas. Antigamente os velhos não tinham reformas. Depois, já na parte do meu sogro, já começou a receber qualquer coisita. Mas antes não havia reformas nenhumas e a vida era mais alegre. Eu via na cara das pessoas mais alegre. E se nós disséssemos assim, é isto, acabou. Hoje, se forem pedir dinheiro a alguém, exigem papéis assinados, tudo aquilo, e mais, amigos, pessoas conhecidas que se dão bem, exigem isso uns aos outros. Antigamente não. Era só dizer assim, está bem, sim senhora, conta comigo. Pronto, acabou. Aquela palavra não voltava atrás. E quem pedia, cumpria. Hoje não, hoje desconfiamos uns dos outros. Porque, é assim, eu já passei por várias coisas e tem-me acontecido às vezes eu estar a falar com uma pessoa e ela, sim senhora, muito bem, e nas costas já sai o contrário. Eu, como nota final, gostava de ver umas obras feitas ali no Largo, que as obras já foram prometidas há muito tempo e nunca mais. Estou a ver que vem um presidente, vem outro presidente e aquilo continua igual. Mas espero que façam aquilo para bem da aldeia, mesmo para criar espaço ali. E uma das coisas que já está projetada, já passaram 3 presidentes de Câmara, a maquete esteve feita, esteve exposta numa mesa muitos anos na Solsil e nunca foi feito, que era uma rotunda aqui Aqui à entrada. Que esta associação perde muito com falta desta rotunda. Porque nesta associação já aqui passaram grandes espetáculos. A aldeia aqui chegou a ter um grupo, nós antigamente chamávamos uma récita, que tinha muita coisa, tinha teatro, tinha dança, pronto, era tudo um bocadinho, mas era feito pelo povo de cá, né? E as pessoas de idade diziam assim, a gente está lá para baixo, a atravessar a estrada, vem um carro, está a ver? E isto perde muito isso. Chegámos aqui a ter também um grupo que vinhamos aqui praticar danças de salão. E houve deles que deixaram de vir por ser José Filipe. Quando é a sair, tenho muito receio de lá. Ainda nunca me aconteceu nada, e tal. Pronto, e começaram a desistir e a aula da dança foi embora e tive que ir para a ilha se quero continuar.